pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Leite, eu sou médico de formação, formado na UFMG, graduado em 2007. Sou pediatra com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tenho mestrado em Ciências da Saúde, Desenvolvimento Infantil, também pela UFMG. E eu tenho um MBA pela Universidade Einstein, pela Hospital Israelita Einstein, em Gestão em Saúde e Serviço Hospitalar, né? Acho que hoje eu estou aqui um pouquinho com vocês para falar sobre a carreira técnica, né? Assim, sobre a formação de nós colegas, especialmente depois do último período, né? Eu acho que é um tema bem interessante, porque acho que quando a gente vai chegando no último ano, os dois últimos semestres, a gente fica com essa pergunta na cabeça, né? Eu vou formar e agora? O que vai acontecer? A gente tem aí, né, bem colocado a questão da residência médica. Esse caminho é um caminho mais natural, é um caminho bem estabelecido, né? Mas a gente esbarra com algumas questões, né, na questão da residência médica. Primeiro é que não existem vagas de residência para todos os formandos em medicina hoje, né? A gente tem um déficit de vagas em relação ao número de candidatos, especialmente algumas especialidades mais concorridas. Então, nem sempre o médico, quando a gente forma, a gente vai conseguir uma vaga de residência onde a gente quer, né? E na especialidade que a gente quer, né? Então, isso é um primeiro entrave. Um segundo entrave é que a remuneração da residência é uma remuneração muito restrita, né? Então, assim, ela é muito abaixo do mercado médico para o especialista, depois que ele termina a residência, e até mesmo para o colega para o médico que escolhe não fazer residência. Então, assim, isso também restringe um pouco essa escolha desse caminho da residência. Então, essa remuneração mais baixa, ela também restringe a escolha pelo formato da residência, né? Assim, nem todo mundo tem a vontade ou a possibilidade de se formar e ganhar um valor abaixo daquilo que o mercado paga para o médico, né? E a terceira questão da residência, que às vezes limita, né, ou impede, é a questão natural da dúvida, né? Muitas vezes a gente não sabe qual especialidade seguir logo após a formatura ou durante o curso de graduação, a gente não tem isso muito bem definido, né, em mente. Então isso também restringe, né, que é uma coisa comum, é uma coisa que até talvez seja um pouco menos divulgada do que parece, mas muita gente chega ao final do curso sem ainda um caminho bem definido, né? Eu acho que para você que está nesse ponto, eu acho que é importante a gente dar algumas informações. Existem outros caminhos também, né? Existem outras possibilidades de formação para o médico após essa formatura. Então, não se desespere porque existem outras possibilidades. Então, assim, é bom para nós que estamos já nesse caminho mais na frente, informar e mostrar, né, para quem está formando agora, para quem está no final do curso, ou até para quem está no início ou no meio do curso, que existem outras possibilidades, existem várias possibilidades e fica de cada um ter uma gama maior de escolhas para se fazer. Eu acho que isso é importante, essa informação, é importante sabermos disso, né? Então, além da residência médica, que é a formação mais tradicional, mais ortodoxa, né, que dura em torno de 3 anos para as especialidades básicas, pediatria, clínica médica, ginecologia, até 5, 6 anos para uma subespecialidade dessas básicas ou para outras especialidades, tipo neurocirurgia, ortopedia, se você for fazer uma ortopedia mais especializada, ombro, joelho, quadril, coluna. Então, a formação pode chegar de até 6 anos, né, da residência. De residência. E durante esse período, logicamente, com todas essas questões que eu falei, né, fica um pouco restrito a questão da remuneração, a questão de não poder trabalhar em outros locais, né? A residência ela é bem exclusiva, ela demanda bastante. Então, além desse caminho ortodoxo da residência, a gente tem outros caminhos, né? E aí eu queria contar um pouco da minha história, né? Eu venho um pouco dessa formação mais heterodoxa, né? Eu formei na UFMG em 2007, né? Na época, a remuneração na residência era impeditiva para mim, né? Uma coisa que eu não conseguiria fazer residência porque a remuneração ela era realmente impeditiva. Então, o meu caminho foi um pouco heterodoxo, né? Eu fui pelo um segundo e terceiro caminhos que existem, né? Que eu vou dar um pouco mais de detalhes também.
Então eu formei em 2007 e a UFMG, ela uma escola muito boa, muito sólida, ela nos dá uma formação muito boa e uma, uma base boa das especialidades básicas, né? Pediatria, clínica médica. A gente é muito bem formado nisso, graças a Deus, né? Isso é um elogio que eu tenho a fazer ao UFMG. Então, quando eu formei em 2007, no início de 2008, eu comecei a trabalhar em posto de saúde. Lá eu atendia, quem já trabalhou ou trabalha em posto de saúde sabe que a gente atende adulto, criança, idoso. Então, tem uma gama grande de pacientes que a gente atende. Então, lá eu comecei a atender adultos e crianças, né? E ao longo desse atendimento, eu fiz durante esses quase 3 anos que eu fiquei na atenção primária, né? Eu fiz a titulação também em atenção básica e saúde da família. E eu comecei aí a me aproximar mais do que eu realmente queria fazer, porque nessa época eu também, além do impeditivo financeiro, eu não tinha ainda muito bem definido qual especialidade que eu queria fazer. E durante esse tempo eu consegui perceber que era realmente a pediatria era uma coisa que mais me agradava, que mais me atraía para poder exercer como especialidade. Então, após esses 3 anos trabalhando na atenção primária, eu realmente decidi que eu queria fazer a pediatria. E aí eu me matriculei num formato que chama-se um curso de especialização. O curso de especialização ele difere da residência, porque a especialização você não tem a exclusividade daquele serviço, né? Você muitas vezes não é remunerado nesse curso de especialização e ele tem uma carga horária, apesar de ser uma carga horária grande, logicamente não se compara com a residência, mas é uma carga horária grande, ele também te prepara, te dá uma base para aquela especialidade. Agora a diferença é o seguinte, quando você faz uma residência médica, você é titulado pelo Ministério da Educação, pelo MEC, e você tem um título de conclusão de residência pelo Ministério da Educação. E esse título de residência perante o nosso Conselho Federal de Medicina, ele te dá a capacidade de você ser chamado de especialista. Na especialização, você tem um certificado de conclusão da especialização. Esse certificado não te dá perante o nosso Conselho a possibilidade de você se chamar especialista. Para você se chamar especialista, você tem que fazer como eu fiz, você faz o curso de especialização, você conclui ele e depois você faz as chamadas provas de título, né? As provas de título, elas são provas de proficiência, né? Acho que todas as especialidades têm o seu, né? No meu caso foi o título de especialista em pediatria, o TEP, que eu fiz após o período, chama-se de período mínimo de atuação naquela área, né? Para cada especialidade é um tempo diferente, no caso da pediatria hoje são 6 anos, né? Na época eram 5, hoje são 6 anos. De experiência comprovada naquela especialidade, você pode fazer a tentativa da prova de título. Então eu fiz, passei, e aí eu sou reconhecido como especialista em pediatria, assim como quem fez a residência médica. Quando você faz a residência médica, você também pode prestar a prova de título, né? Algumas especialidades até recomendam isso no mercado de trabalho. Por exemplo, a anestesia, mesmo você fazendo uma residência MEC, os anestesistas o mercado exige que o anestesista também faça a prova de título. A ortopedia também é muito assim. No caso da pediatria, da clínica médica e de outras especialidades mais básicas, isso não é tão obrigatório, mas também é desejável. Então, ou seja, para você chegar nesse tipo de especialista, você tem vários caminhos, né? Você tem esse caminho da residência médica, você tem um caminho da especialização, você tem um caminho também que você pode trabalhar naquela especialidade, já que isso é permitido pelo nosso Conselho Federal de Medicina, que o médico atue na área que ele se acha preparado. Então, você pode atuar durante aquele período e depois fazer a prova de título, né? Então, essas possibilidades de formação, eu acho que a gente tem elas deixá-las bem definidas na nossa cabeça, né? Então, assim, eu apresentando essas oportunidades, eu acho que seria interessante a gente fazer o prós e contras de cada uma delas, né? No caso da residência médica, a gente tem os prós da residência médica. Quando você a conclui, você tem um título que você pode se chamar especialista pelo conselho, você tem um tempo menor de 3 anos para as especialidades básicas, né? E você tem uma instituição de ensino por trás de você efetivamente ensinando aquela especialidade. Você tem os contras que eu já falei da baixa remuneração, da exclusividade do tempo e da dedicação muito. Você tem que se focar muito na residência e você não pode ter outras atividades concomitantes. Isso é bem comum durante a residência, principalmente algumas residências que exigem mais, neurocirurgia, cirurgia plástica, essas residências que são mais específicas ou mais
mais nichadas, digamos assim, né? Então, isso são alguns dos contras. Na questão da especialização, você tem os prós da especialização que você pode fazer a qualquer momento, você pode, né, durante um tempo trabalhar e depois você decidir a especialização que você quer fazer e fazê-la. Você pode, não precisa exclusivamente ficar trabalhando por conta da especialização, você pode, né, encaixá-la no seu calendário, na sua agenda, embora ela exija tempo, exija estudo também. E você pode escolher a instituição que você vai fazer. Eu, pessoalmente, fiz na USP, em São Paulo. Era uma modalidade de especialização que existia junto da USP, da Universidade de São Paulo, que foi onde eu fiz, no Instituto Infantil do Câncer, lá em São Paulo. Então, você pode escolher a instituição que você quer fazer, né? E os contras é que você não tem acesso a um título de especialista sem passar pela prova. Você tem que ter uma maior capacidade de estudo, né, sozinho, você tem que ter uma disciplina maior para estudar aquela especialidade. E você não tem a mentoria dos seus preceptores, porque na especialização não há essa preceptoria tão de perto, diária, quanto é na residência, né? E o terceiro caminho é você entrar no mercado de trabalho e depois fazer a prova de título, né? Lógico que esses 3 caminhos eles levam à prova de título, mas esse último caminho, que é você... Eu acho que o pró é que você pode trabalhar em qualquer lugar que você quiser, você não precisa disso, você tem que ter... você tem uma liberdade de escolher onde você vai trabalhar, você vai dar plantão, você vai trabalhar em centro de saúde ou clínicas, enfim. Logicamente, você pode montar a sua remuneração da maneira como você achar melhor diante dessas oportunidades, né? Porque hoje a gente sabe que a oferta é uma coisa que não falta no mercado de médicos. E eu acho que os contras dessa escolha seriam realmente, você tem que ter uma disciplina de estudar sozinho, você vai ter que esperar um tempo maior, você vai ter que esperar de 5 a 6 anos para poder para ter aquela titulação, aquela especialidade, né? No caso das básicas. E em alguns outros casos, como neurocirurgia, ortopedia, não é possível você seguir esse caminho serve mais para as especialidades básicas, clínica, médica, pediatria, e uma outra que você consegue tirar o título de acordo com a comprovação de experiência em serviço apenas, sem ter passado pela residência médica, né? E exige muito que você tenha uma boa formação e que você estude bastante para essa prova de título, que não é uma prova fácil. Então, pessoal, eu acho que é importante a gente entender algumas coisas também, que além desses vários caminhos para a formação profissional, um conceito que eu acho que é importante a gente ter em mente, né, principalmente quem está no final do curso, está nesse momento dessa decisão da especialidade, etc., é a gente entender que a carreira médica não é uma coisa engessada, a carreira médica é uma coisa fluida, né? Você pode sim, ao longo da sua carreira médica, você ir para uma especialização e dentro dela para alguma subespecialização daquilo, ou dentro de uma mesma especialidade você fazer diversas maneiras de atuação, seja em consultório, seja em hospital, seja em plantão, seja em procedimentos, né? Mas acho que o importante, a ideia que a gente tem que ter em mente, e isso é importante porque ela é um pouco libertadora, é que não é engessado. Você não precisa pensar e decidir com seus 24, 25, 26 anos de idade o que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, assim, o importante é você fazer uma coisa que você se sente tranquilo, que você se sente bem, que te alegra no seu dia a dia, e à medida que você vai trabalhando, vai exercendo a sua carreira, ela vai tomando outros caminhos, né? Eu fiz o título de especialização pela pediatria e depois eu comecei a entrar pelo caminho do empreendedorismo e da gestão médica e depois eu fiz um mestrado acadêmico e fiz um mestrado também em Business Administration, um MBA. Então, assim, a nossa carreira médica ela é fluida, né? Então, você pode, ao longo do tempo, ir por caminhos diferentes. E acho que isso que é o legal da coisa, porque às vezes a gente, durante a graduação, a gente não tem isso muito bem explicado a nós, muito bem estabelecido a nós, mas existe sim essa fluidez, né? Não é quer dizer que eu formei para ficar no consultório, que eu vou ficar no consultório a minha vida inteira, não é que eu formei, só consigo dar plantão hoje, que eu vou ficar dando plantão o resto da minha vida. Então, assim, existem possibilidades, existem alternativas para a gente durante essa carreira médica. É isso que eu queria deixá-los
cientes e acho que trazer um pouco de tranquilidade para quem está nesse momento da formação, final da formação, da escolha da especialidade, que não é uma coisa engessada, nem o caminho é engessado e nem a própria especialidade é uma coisa engessada, né? A gente pode fazer outras especialidades, a gente pode mudar o nosso ramo de atuação, a gente pode seguir por outros caminhos, né? Então, assim, é amplo, né? A oferta é ampla, as possibilidades são amplas, assim, não, sai um pouco dessa ideia de que se eu formei cirurgião geral eu vou fazer plástica ou fazer qualquer outra coisa, vou fazer isso pro resto da minha vida, vou fazer cirurgia, operar no hospital X, Y, não. A coisa, ela é fluida. Então, acho que o meu conselho final seria assim, respire de novo, respira fundo e tenha a consciência de que nada é definitivo, assim, né? Você não precisa ficar numa coisa que você não te agrada definitivamente, que você pode mudar no meio do caminho. Isso é permitido, isso é possível, isso dá certo. Você pode ter uma carreira bem sucedida mudando de caminho no meio, né? Mudando do caminho no meio da sua jornada. Então, acho que o mais importante é isso. Fique tranquilo, fique em paz com a sua escolha inicial, mesmo que ela te leve até o resto da sua carreira ou que ela não te leve, que no meio do caminho você mude. Então, existem várias possibilidades e isso é uma coisa que eu acho que é importante todo mundo saber.